Queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Hoje, dia 16 de setembro, quarta-feira, nós vamos refletir um pouco sobre o texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 14. E Jesus começa nesse capítulo falando assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse texto faz parte do discurso de despedida de Jesus lá no cenáculo. E o interessante é que o Warren Wiersbe, ele diz que na despedida de Moisés nós vamos encontrar o mais longo discurso dentro do texto sagrado. Na verdade, são lá no livro de Deuteronômio, um discurso enorme, ele vai levar alguns capítulos falando sobre esse discurso. E nós, quando pensamos nisso, vemos um texto longo, sim, mas ao mesmo tempo vemos Paulo, não usando 33 capítulos, mas usando um pequeno texto, um dos discursos mais curtos, digamos assim, dentro do texto sagrado, um discurso de despedida que vai lá no livro de Atos, capítulo 20, de 13 até 35. Jesus, por sua vez, fez um discurso muito, mas muito profundo. Naquela noite é possível que o cenáculo, que seria um lugar de festa, tenha se tornado, na verdade, um lugar caótico, quem sabe, para os discípulos. Quem sabe uma atmosfera séria, mas ao mesmo tempo sóbria, onde os discípulos provavelmente não estavam compreendendo tudo o que era revelado a eles. E a gente pode ver isso pensando assim: para começar, os discípulos estavam tristes, porque o mestre estava dizendo a eles que iria deixá-los e eles não se sentiam preparados para continuar o trabalho de Jesus. Depois Jesus anuncia que entre eles há um traidor, eles de repente ficam ali se perguntando: será que sou eu? Sou eu? E para completar, eles devem ter ainda se chocado quando Jesus diz a Pedro que Pedro haveria de negá-lo 3 vezes. Já pensaram? Pedro, aquele que era tido como corajoso, um daqueles que eram influentes, quem sabe um líder dentro do grupo, e os discípulos vendo isso, o que esperar? O que esperar então dos outros se com Pedro iria acontecer isso? E tudo isso, quem sabe, já era fonte de angústia no coração dos discípulos. Mas eu creio que as mesmas coisas podem acontecer nas nossas vidas nos dias de hoje. Às vezes nós podemos nos sentir como se Jesus estivesse nos deixando e não estivéssemos preparados para prosseguir na nossa jornada de vida. Outras vezes, quem sabe, alguém que nos trai em um negócio, ou um amigo que nos trai, ou ainda alguém que nós admiramos fracassa, ou nós mesmos fracassamos. E estes são fatos, experiências desagradáveis que nos machucam, às vezes machucam mais ainda quando nós temos consciência de que nós, na verdade, é que fomos aqueles que falhamos. Mas a palavra de Jesus é essa: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o teu coração. E ele começa então a falar aos discípulos acerca do Pai. Ele diz que veio glorificar o Pai e que o Espírito Santo, quando viesse, iria glorificar o Filho. E como filhos, nós sabemos que o Pai é aquele que encoraja, é aquele que ajuda a resolver os dramas da nossa vida, é aquele que cuida dos seus filhos, porque assim é o nosso Deus. Nós, quando olhamos para o texto, nós vemos Jesus falando de coisas maravilhosas, dizendo: creiam em Deus, creiam também em mim. E nós precisamos crer, meus irmãos. Precisamos verdadeiramente crer para descansar no Senhor, porque nosso Deus é assim. Nós temos a certeza que somos
machucados, mas temos a certeza, cremos no Deus Pai que cuida de nós, cremos no Jesus que está ao nosso lado, do nosso lado, nos defendendo, cuidando de nós também. E como ele disse, ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Portanto, vamos confiar no Senhor. Ele jamais nos deixará. Aliás, ele disse que estará conosco até a consumação dos tempos. Que assim seja, que possamos verdadeiramente descansar no Senhor e que o Senhor nos abençoe.